Fizemos uma leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, passagem bastante conhecida. Louvado seja o nome do Senhor, para todo o sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 9. E Saulo, respirando para ira, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, ou conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiado pela mão o conduziu a Damasco. E esses 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra viva. É a palavra de Deus, é a palavra que tem vida. Ela nunca envelhece e nunca enfada o homem. O homem jamais será enfadado pela palavra do Senhor. Ela rejuvenesce, ela fortalece, ela dá vida àquele que não tem vida. É a palavra do Senhor. E a palavra diz que existia naquela época um certo fariseu chamado Saulo, homem zeloso, aluno daquele grande homem Gamaliel, aluno de Gamaliel. Era um homem que era instruído, irmão. Era fariseu, guardava os costumes e aprendeu assim, e assim colocava em prática. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que aquele homem, por ser um homem zeloso, observe, temente a Deus, ele estava zelando pelo que aprendeu, pela lei, e achava que estava fazendo certo, de pedir, chegar diante do rei e pedir carta para que pudesse ir para Jerusalém, para Damasco ali, para perseguir quer homem, quer mulheres que seguisse essa doutrina de Jesus. Observe, irmãos, este homem, o compromisso dele que ele tem pela religião, porque achava que aquela religião nova que estava surgindo podia ser uma blasfema diante de Deus. E ele, na sua ignorância, sem conhecer, sem ter uma experiência, aleluia, de berço, ninguém o ensinou, aleluia, mas tudo tem um tempo certo. Ele não aprendeu nem com o pai, nem com a mãe dele, o ensinamento, o caminho certo. Ele teve um encontro com o próprio dono do céu, com o próprio Senhor Jesus. E diz que ele pediu carta, foi para Damasco, para perseguir os cristãos ali. E entrando em Damasco, no caminho de Damasco, diz que o resplendor o cercou, resplendor muito forte, ou seja, uma luz muito forte ali
de Saulo, que ele cai do cavalo. Observe, irmãos, que não foi o sopro de Deus, não foi realmente a mão de Deus, foi o resplendor da glória do próprio Deus que o derrubou do cavalo. Louvado seja o nome do Senhor. Só o resplendor da glória de Deus o fez com que aquele homem fariseu caísse do cavalo. E quando ele cai do cavalo, louvado seja o nome do Senhor, ele, quando cai em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Louvado seja o nome do Senhor. Por que me persegue? Irmãos, estou falando aqui do homem que ele foi aluno de Gamaliel, o homem que era fariseu, o homem que tinha carta, tinha um aval do rei para perseguir, se achava aquela seita dos que estava seguindo os nazarenos, porque não conhecia, não era qualquer homem, era um homem chamado Saulo, era um homem que tinha o conhecimento da lei e guardava a lei, por isso que estava vendo algum movimento diferente, o a perseguia. Só que isto era um movimento de Deus, irmãos, era graça, porque Deus tinha levantado Moisés para trazer a lei, e a lei se firma diário. Agora o novo movimento, através da pessoa do Senhor, é a graça. E Paulo e Saulo, ele não conhecia a graça, ele tinha conhecimento pela lei, e na lei, como eu sempre digo, era olho por olho e dente por dente, olho por olho e dente por dente. Fez aqui, vai pagar aqui, se matou, vai ter que morrer. A lei era muito dura. Exemplo, se alguém, um homem, batesse no ventre de uma mulher que estava gestante ali, sem querer, observe, sem querer, o escorregou numa casca de banana ou no piso, sem querer, batesse no ventre daquela mulher, aquela mulher tivesse constrações e tivesse bem realmente a perder seu filho, ele, sem querer, aconteceu aquele fato, um acidente, né? A gente diz que é doloso, né? Ele tem que pagar com a sua vida. Ele tem que pagar com a sua vida. E normalmente nem você tinha condição de cumprir na íntegra. A lei era muito difícil de cumprir. Aí Jesus trouxe o quê? Graça, favor imerecido. Aí Jesus na hora de dizer: dai de graça o que de graça recebeste. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E escuta aquela vez: Saulo, por que ele me persegue? Ele estava perseguindo, irmão, o próprio Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Talvez você esteja perseguindo os cristãos, os crentes lavados, remidos pelo sangue de Jesus, por não ter uma experiência, por achar que é uma religião, né? E quando se fala pentecostal, é um movimento, um povo movimenteiro. Irmãos, esse povo foi o povo que Deus escolheu. Jesus não veio trazer religião. Religião, sempre eu digo, religião não salva ninguém. Quem salva o homem, batiza e leva para o céu é Jesus. É Jesus. Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer e mostrar o caminho, para que eu e você não errasse o caminho. A Bíblia diz que há caminho parece ser direito, mas é caminho de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aí escuta aquela voz que diz: quem é Senhor? Observe, quem é Senhor? Porque ele falou assim, ele não conhecia Jesus, ele não tinha uma intimidade com Jesus, ele ouvia falar de Jesus, mas não tinha uma experiência com Jesus. Talvez você, ouvinte amado da palavra de Deus, você já tenha ouvido falar de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio salvar a humanidade, mas você não tem uma experiência de vida com Jesus, uma experiência íntima com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e esse é o tempo de você ter uma experiência com o Senhor. Esse é o tempo da salvação. A salvação pode chegar à tua casa, a salvação pode chegar à tua
vida. Basta você abrir o seu coração e entregar a sua vida ao dono da vida. Quem é? Disse, quem é esse Senhor? E diz o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oi, irmãos, observe que ele não estava perseguindo, não era os crentes aqui, não. Aqui ele estava perseguindo o próprio dono dos crentes. Quem é o dono dos crentes, irmão? É Jesus. Quando alguém se levanta para perseguir um servo de Deus, ele está perseguindo o próprio Deus. E observe, irmão, aí Deus ali vai tomar frente. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é livramento, que Deus muita verdade que você não consegue ver. Deus está dando livramento lá em Damasco ao povo, que o leão vem bramando, querendo matar e destruir, mas Deus dá livramento. E aqui Deus está dando livramento no oculto, se o povo saber, e o próprio Deus, o próprio Jesus tem encontro com aquele homem que veio ali com sede de prender, sede de matar, sede de destruir, né? Sentia como uma seita, aleluia, mas na sua ignorância, porque não tinha, mais uma vez, uma experiência de vida com Jesus. E os seus duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, irmãos. É duro, irmãos. Você pode perseguir o seu chefe, você pode perseguir a empresa que você trabalha, dizendo que muitas vezes até você despreza, não presta não. Você pode perseguir fulano, ciclano, pode perseguir todo mundo, mas perseguir a Deus, irmãos, Deus não é perseguido, porque Ele é Criador, Ele não é criatura. Sabe por que Ele não é perseguido? Porque Deus ele está Ele está ele está sobre todas as coisas. Deus olha para baixo, irmão, contempla em cima, Deus está em cima, nós estamos embaixo. E aquele homem ouviu aquela voz, e o Senhor disse, e ele trêmulo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? Aleluia. Ele não conhecia Jesus, não tinha uma experiência com Jesus, mas a voz do Senhor foi o coração dele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. E quando ele ouve aquela voz, Senhor, que queres que eu faça? Aleluia. Que queres que eu faça? Ele viu ali que a ficha caiu para ele, que ele não estava seguindo, aleluia, como Deus queria que ele seguisse. Ele estava seguindo uma lei, e o próprio Jesus apareceu para eles, disse para eles: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E quando ele escuta aquela voz, uma voz sobrenatural, o resplendor, diz que aquela luz foi tão forte que ele perdeu já a vista, não conseguia enxergar, e ele diz, e ele tremendo e atônito diz: Senhor, que queres que faça? Aleluia. E a pergunta nesta noite: que devo fazer para me salvar? Aleluia. Que devo fazer para me salvar? Saulo estava dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Em outras palavras, que devo fazer, Senhor, para me salvar? Porque eu estou batendo de frente contigo. Aleluia. Me faz lembrar daquele carcereiro, quando Paulo e Silas estavam naquele cárcere, foi preso injustamente por levar boas novas, por repreender uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e para a sociedade tirava o sangue dela, porque tem gente que gosta de tirar sangue dos outros, irmão. Enquanto não, é para ter que tirar sangue, quando puder tirar sangue, vai tirando. Mas Jesus chegou para desfazer toda a obra do diabo, e ali usando o seu próprio ali, esse Paulo, que Deus depois muda o nome dele de Saulo para Paulo, ele repreende, porque o diabo ele vem, irmãos, e muitas vezes ele quer até ele elogiar, botar você lá em cima, mas a maneira de uma certa vez, de certa maneira, ele perseguir você, dizendo: verdadeiramente, esses são os servos do Deus vivo. Aleluia. É como se fosse isso
que estava na vida daquela mulher, e aquela mulher caiu por terra, o demônio saiu e acabou-se o espírito de adivinhação. Acabou-se que nós não podemos mais dar sangue, e a sociedade não quer que você seja liberto. A sociedade quer que você seja uma ferramenta, aleluia, para que ele possa tirar sangue, para que ele possa usar. Quando aquela mulher não podia mais ser usada, se ali dá adivinhar, aleluia, sobre nos dias de hoje, podemos até dizer, qual é o bicho de hoje? Ela vai dizer, é borboleta, joga assim, 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 e estava muito louco. Aí Paulo chega, repreende aquela mulher, cai por terra, o espírito se repreendido, e aí o povo começa a perseguir aqueles dois servos de Deus, porque estavam levando e fez um ato divino de repreender o demônio que estava com o espírito de adivinhação, e é jogado no calabouço, ali no cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles começaram a louvar e a cantar, diz que de repente um terremoto chegou naquele lugar, e diz que o cárcere tremeu, o alicerce do cárcere tremeu. E como o carcereiro tem a obrigação de ali, de cuidar daqueles presos, se algum dos presos viesse fugir, ele tinha que pagar com a sua vida. Grande era o compromisso dele. E quando ele viu as portas dos cárceres toda aberta, aleluia, porque Deus quando vem para libertar, abrir as portas que está fechada dos cárceres para você sair, e os presos estavam todos dentro, cada um na sua cela, e ele, quando se depara com a situação e ele tirar a sua vida, ele ouviu aquela coisa, não faça tal coisa, estão todos aqui. Ele chega para Paulo e Silas e diz, senhores, que deve fazer para me salvar? Essa pergunta de salvação, irmão, o mundo tem sede de salvação, o mundo quer se salvar. Que devo fazer para me salvar? E nesta noite, aí Paulo e Silas diz para aquele homem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa de casa. Louvado seja o nome do Senhor. E agora esse próprio homem, antes de ter essa experiência lá na frente, voltando aqui, ele diz, Senhor, o que devo fazer? Senhor, que queres que eu faça? Disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém dizer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas nada vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias, irmãos, sem ver. Aleluia. 3 dias. Agora veja que Deus, ele cria situações, aleluia, ele revela a própria pessoa, a situação que criou, e vai mostrar que alguém vai orar por ele. E diz que no versículo seguinte, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Diz o versículo 8, esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. O 10 assim, que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-me o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre a ele a mão para que o tornasse a ver. Observe, ele estava orando. Na oração Deus dá o dom da revelação. Nesta revelação ele vê o próprio Ananias que ora por ele. Ananias orando a mão sobre ele, orando por ele, e a sua visão voltando. Irmãos, Deus antes de fazer, Deus ele mostra. Ele mostrou a Saulo uma pessoa que não merecia a graça, mas Deus não faz acepção de pessoa. Deus ali deu graça a ele, e Deus disse que ele é para mim um servo, um vaso escolhido para fazer a minha vontade.
Um homem orando por ele, para que a visão dele voltasse, e esse homem chamava Ananias. E agora Deus manda Ananias, que eu já falei, e já revelei a ele que o homem que ele ia orar por ele, e esse homem que chamava Ananias, que é tu. Aí Ananias respondeu e disse: Senhor, e muito ouvi acerca deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos de Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quantos devem padecer pelo o meu nome. Agora, o perseguidor passa a ser perseguido por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, irmão, ela não está presa na minha vida, ela não está presa no meu coração. E nesta noite, dai de graça. O que de graça nós recebemos é a palavra de Deus. E Deus levanta, irmão. Deus confunde a terra. Pega aquelas pessoas que não são, para confundir as que são, para pregar para os gentios. E esta mensagem tem chegado, irmão. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.